Se você ainda acha que vender é convencer alguém a comprar, você está fazendo isso errado. Porque vender, no fundo, é uma só coisa: conectar pessoas com a transformação. Essa aula é para você que vende produtos ou serviços ou simplesmente quer parar de empurrar uma venda e começar a fazer o seu cliente sentir que ele precisa de você. A real é a seguinte: cliente não compra porque entende, ele compra porque sente que você entende ele. Então fica aqui comigo, porque nos próximos minutos você vai aprender como se posicionar com confiança mesmo sem saber tudo, como perguntar do jeito certo e vender sem parecer um vendedorzão, e como fazer o seu cliente dizer: é isso que eu preciso, sem você nem precisar fazer um pitch. Antes de vender qualquer coisa, você precisa acreditar no que entrega. E é isso que eu vou te mostrar do jeito mais humano possível. Pois, afinal de contas, vender é humano. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Elielson Araújo. Aqui no link da descrição do vídeo tem lá meu Instagram, tem meu TikTok, tem meu e-mail, é muito fácil falar comigo. Se você gosta de vendas, de mentalidade, de comentário de livros, esse canal aqui é o canal certo. Aqui eu falo de quase tudo um pouco, tá? É o meu universo, é a minha cabeça, é assim que eu funciono, e então eu trago meus insights aqui pra gente conversar. Nós estamos em uma saga de aulas aqui falando sobre mentalidade de vendas, mentalidade de alta performance, e posteriormente, na sequência das aulas, nós vamos falar também sobre vendas propriamente ditas, né? Técnicas de vendas como spin selling, storytelling, rapport e por aí vai. Hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre uma questão muito importante e trazer alguns princípios aqui, trazendo a ideia que vender é humano. E se vender é humano, eu preciso entender de gente. E se eu preciso entender de gente, a melhor forma de eu conseguir compreender um ser humano é começar a compreender a mim mesmo. Então, alguns princípios que nós vamos trazer aqui têm a ver também comigo e tem a ver com o meu cliente. Vamos lá? Essa aula aqui foi uma palestra que eu dei para uma empresa aqui de Goiânia de implementação de IA e de automação. Tá? Então, apesar dessa empresa vender a implementação de IA, vender automação de processos, de WhatsApp e etc., eles estão vendendo essa implementação de IA não para outra IA, mas para um ser humano. Assim também é você que vende produtos ou serviços, apesar de pode ser uma tecnologia ou não, você tem que entender que você está vendendo para um ser humano. Por isso que vender é humano. E se vender é humano, eu preciso entender de gente. Vamos lá para a aula? Bom, meus queridos, na aula de hoje, vender é humano, e nós vamos começar aqui o primeiro princípio dessa aula. Vamos para a tela. Antes de vender, sirva. Esse aqui é um dos grandes princípios que eu defendo. O princípio da utilidade genuína. Acompanhe na tela, olha só. Ajude primeiro, venda depois. Tá? Tenha uma atitude interna genuína de querer ajudar o seu cliente. Esse é o primeiro princípio para que uma pessoa seja um excelente vendedor. Ele não vai apenas empurrar um serviço ou um produto. Ele vai ter uma atitude genuína de servir, de querer ajudar, de querer fazer aquela pessoa resolver um problema ou cumprir um desejo. Porque vendas é isso, né? Vendas ou é dor ou é desejo. Apesar que as duas coisas não estão separadas. Aonde tem uma dor, existe um desejo. Onde existe um desejo, existe uma dor. A título de exemplo, uma pessoa que tem um problema bancário, por exemplo, aí vamos pegar um produto jurídico, né, uma defesa bancária. Surgiu um processo bancário, está processando ele lá R$500 mil devido a uma cédula de crédito bancário. Ele tem uma dor, um processo de execução está em andamento, vai bloquear a conta, cartão de crédito, suspensão do CNH e etc. Ele tem uma dor. Se de toda dor existe um desejo, qual é o desejo por trás disso?
O desejo por trás dessa dor é não ter essa dor, é ter essa dor resolvida, é ter esse processo extinto, é poder dormir melhor, é poder levantar de manhã e não ficar pensando que existe um processo que pode bloquear sua conta o tempo todo. O desejo de ficar livre dessa situação. É uma dor, mas de toda dor esconde um desejo. E todo desejo também esconde uma dor. O desejo de ir a Paris é um desejo. Qual é a dor que esconde? Nunca ter ido para Paris. A dor que esconde, às vezes, não ter o capital necessário para ir a Paris. Perceba que toda dor esconde um desejo e todo desejo esconde uma dor. Isso que um vendedor de alta performance precisa ter em mente. Ele precisa encontrar o que o seu produto resolve. O seu produto resolve essa dor e encontrar o desejo por trás dessa dor. Se seu produto é desejo, por exemplo, viajar, é um carro, adquirir uma casa para os corretores de imobiliária, é um desejo. Por trás desse desejo, qual é a dor? Então eu preciso encontrar as duas faces dessa moeda. Dor e desejo, desejo e dor. Ok? Encontrando isso no seu produto ou no seu serviço, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma atitude interna. Aí é com você, meu querido vendedor. Você precisa ter uma atitude interna, genuína, de querer ajudar esse cliente. Ou a sanar a dor, ou cumprir o desejo. Ou as duas coisas. Você precisa ter essa atitude genuína. E para ter essa atitude genuína, você precisa querer servir. E não é apenas querer servir, é servir com excelência. Quando eu digo servir com excelência, é um servir que ultrapassa a expectativa. Na linguagem comercial, esse fazer a mais é chamado de over delivery. Esse fazer além da expectativa, além do prometido, além do que se espera. Se você pegar, por exemplo, uma frase de Jesus, Jesus vai dizer o seguinte: servo inútil é aquele que só faz o que te manda, o que te pede. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não seja alguém que seja um servo inútil, ou seja, apenas faça o que é esperado de você. Entregue a mais, faça mais, faça o seu over delivery. Para você que é profissional liberal, o over delivery é questão de sobrevivência. Não é apenas uma questão de técnica de venda, não, querido. É uma questão de sobrevivência. Se você faz um over delivery, se você tem uma atitude genuína de poder servir aquela pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa vai voltar e vai te indicar para no mínimo 2 pessoas. No mínimo, porque eu já disse aqui no canal, a cada venda esconde 2 outras vendas e eu vou explicar esse conceito nas próximas aulas. Você vai ver que isso aqui é extraordinário. Então, fixando esse ponto, primeiro princípio: sirva antes de vender. Ah, mas a pessoa às vezes não vai comprar. Isso você não controla. O que você controla é você servir com excelência. É você ter uma atitude genuína para poder servir e atender as necessidades, resolver a dor ou desejo daquele potencial cliente. Isso você controla. O resultado final, com a sua atitude, você pode tendenciar o resultado, mas o resultado final ninguém controla, nem eu e nem você, tá bom? O que você controla é o que você tem aí dentro. Então tenha uma atitude genuína. Vamos lá. O segundo princípio que eu quero trazer para vocês aqui na tela, por favor, de técnico para tutor. Você não é apenas um especialista, você é um facilitador. Aí eu coloquei aqui alguns cuidados, ó. Cuidado com as expressões técnicas. Volte aqui para mim, olha só, muito cuidado com isso. Eu sou advogado e eu vejo muitos advogados que não entendem isso aqui, eles perderem vendas por uma linguagem muito técnica, muito juridiquês, muito jurídica. O cliente ele não quer saber se você vai levantar uma tese de inconstitucionalidade da jurisprudência do Tribunal Federal da região tal. O cliente não quer saber disso, porque essa linguagem técnica ele não compreende. E normalmente quando você traz uma linguagem técnica para o seu cliente da qual ele não compreende, isso lhe ofende. Porque você está falando português, mas ele não está conseguindo entender o que você está dizendo.
Toda profissão parece que existe um idioma no meio dela, né? Assim que é com o advogado, assim é com o médico, o farmacêutico, quem trabalha com IA. Parece que cada profissão tem um idioma, né, ali dentro do seu recinto, dentro do seu ofício. Cuidado com isso. Cuidado com essa linguagem técnica demais. É claro, tem tipos de cliente que ele é mais técnico, tem clientes que ele é mais afável, tem cliente que é mais pragmático. Tem que saber fazer a leitura. Se você pegar um cliente com a linguagem que você percebe que ele é mais técnico, que ele usa um óculos, é mais posturado, na fala dele é um pouco mais técnico, aí sim vale a pena, com muita moderação, você utilizar uma linguagem técnica até mesmo para usar como gatilho de autoridade. Mostrar que você entende do que você está falando, que você domina do assunto. Mas muito cuidado com isso. Porque eu já vi muita gente perder vendas extraordinárias por exagero na linguagem técnica. Você precisa ser um facilitador. Se você é um facilitador, um tutor, você tem que traduzir uma linguagem técnica para uma linguagem simples. E quando eu digo simples, é uma linguagem palatável. Eu não estou dizendo para você usar uma linguagem simplista. Eu não estou dizendo para você dizer nós vai, nós fumo, nós foi, isso aqui nós vamos dar um jeito. Não é uma linguagem simplista. É uma linguagem simples, com profundidade. E isso é extremamente importante e extremamente possível também. Seja simples, mas profundo. Usou uma linguagem técnica? Usa o termo técnico, mas já com um sinônimo na frente. Se você falar exegese, segundo a exegese jurídica, aí você coloca uma vírgula, exegese jurídica, isto é, a explicação, a extração daquilo que diz o texto da lei, o verdadeiro sentido. Porque se você ficar só na exegese jurídica, vai bugar a mente do seu cliente. Então, se você usar, por um acaso, uma linguagem técnica, explique logo na sequência o sinônimo e a clareza e a simplicidade da linguagem técnica que você utilizou. Ok? Não se esqueça disso. Isso passa por ter uma atitude genuína de querer ajudar. Se você quer ajudar verdadeiramente e servir com excelência, você pode até usar uma linguagem técnica para os técnicos, mas mesmo assim, com muito cuidado, trazendo o sinônimo e trazendo a simplicidade. Tá? Albert Einstein vai dizer que a verdadeira sabedoria não está em complexificar as coisas, mas é trazer do complexo a simplicidade para que qualquer pessoa possa entender. Tá? Eu sempre uso uma técnica, isso aqui é coisa da minha cabeça, né? Eu sempre uso uma técnica seguinte: como que eu explicaria isso para o meu avô de 86 anos? Eu sempre uso essa técnica. Né? O meu avô, um homem trabalhador, um homem próspero, mas estudou, acho que até a 2ª ou 3ª série, aprendeu a ler e escrever lendo a Bíblia. Né? Ele aprendeu a ler lendo as Escrituras Sagradas. Ele não teve a oportunidade de, igual a mim, quem sabe a você, de ir para uma faculdade, fazer pós-graduação, MBA, mestrado. Ele não teve essa oportunidade. Né? Então, como que eu pego essa linguagem técnica do mundo jurídico e explico para o meu avô? Então, isso eu coloco sempre na minha cabeça. Né? Eu sempre tenho esse cuidado na minha mente. E é isso que faz um vendedor extraordinário, querido. Pegar o que é complexo e transformar em algo que seja palatável, compreensível e confortável à audição e cognição do seu potencial cliente. Tá? Então, veja só. Vamos lá. Volta para a tela. Fale com seu potencial cliente como se você estivesse ensinando para o meu avô, que eu acabei de falar aqui. Né? Lembre-se sempre disso. Cara, como que eu vou explicar essa implementação de IA na minha empresa, na empresa do meu cliente, como se eu estivesse explicando para o avô do Elielson, né? Como se eu estivesse explicando para meu filho de 10 anos, de 12 anos. Eles precisam entender. Tá? Se você trazer essa clareza na sua comunicação, querido, a sua comunicação vai ficar muito leve, muito tranquila e as pessoas vão ter prazer em te ouvir. Tá? A oratória para um vendedor é muito importante. Eu já disse aqui no canal, se eu não disse eu vou repetir em outras aulas, mas eu acredito que já disse, que mais importante que a oratória é a escutatória, é a arte de ouvir. Só que a oratória também não pode ser desprezada. Tá? E uma oratória, para ser excelente, ela precisa ser compreendida. Né? Então, se ela precisa ser compreendida, passa por mim de ter uma atitude genuína de trazer uma clareza na minha comunicação. Vamos lá.
A sabedoria não está em complexificar as coisas, mas em tornar o complexo em algo simples e palatável. Foi o que nós já falamos aqui. Vamos lá. Tá gostando da aula? Então, se você já está gostando, já aproveita para você não esquecer. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para o maior número de pessoas. Manda nos grupos das empresas, da família. Vamos lá, porque aqui não é só vendas, você sabe. Aqui no canal a gente está usando a embalagem de vendas de mentalidade, mas a gente fala de muita coisa aqui. Né? Para uma mente bem preparada, tudo é aula. Vamos lá. Aqui, ó, joga na tela. Eu aproveitei essa aula aqui que eu dei lá para a empresa de automação aqui de Goiânia e vocês vão ver aqui, ó. IA como ferramenta, não como destino. Por que que eu coloquei isso? Porque é para colocar na cabeça das pessoas que o seu produto é apenas o quê? Um meio. E o destino é o quê? O fim. Que é o quê? O que nós falamos lá no começo. Transformação, tá? As pessoas só vão comprar o seu produto ou serviço se aquele produto ou serviço transformá-las de alguma forma. Ou seja, voltando para o exemplo que eu usei nessa aula, o seu produto jurídico de fazer a defesa bancária de processos, né, que vai atender. Qual é a transformação? É resolver aquela situação. Quem sabe baixar o valor da dívida, fazer uma negociação extrajudicial, pegar a minuta de acordo, colocar dentro do processo e pedir a extinção processual. Resolveu, transformou. Então, o seu produto ou o seu serviço tem que gerar transformação. O seu produto ou o seu serviço, meu querido e minha querida, ela tem que ser apenas ferramenta, meio. Ainda que você esteja vendendo uma IA. IA como ferramenta, produto jurídico como ferramenta, produto contábil como ferramenta de transformação. Tudo que você for vender tem que transformar alguma coisa. Alguma coisa. Se você não levar essa transformação, você vai se tornar vendedor de commodity, querido. Você vende milho? Milho é milho. Entende? Capim é capim, lógico, tem as espécies, tem até mesmo no meio dos commodities tem as qualidades, né? Mas se você se tornar um vendedor de commodity, e aí, querido? Por que eu vou te contratar? Você é advogado. Por que eu tenho que te contratar sendo que tem 1.600.000 advogados inscritos na ordem? Por que eu tenho que contratar você? Se eu balançar uma árvore ali, tem 10 advogados que caem. Se eu vou pegar um Uber, o Uber é o advogado. Se eu vou na caixa do supermercado, o caixa do supermercado fez direito. Entende? Por que eu tenho que contratar você, Elielson? Não, porque eu sou técnico, porque eu entendo de ação de execução, eu entendo disso e tal. Você está vendendo commodity. O que eu estou querendo mostrar e provar aqui para vocês é que você tem que vender a transformação, o ponto final da jornada. Você tem que mostrar o ponto futuro. Você tem que trabalhar o imaginário do seu cliente. É você chegar e dizer, meu querido, imagina você ficar livre desse processo de 500 mil daqui 6 meses. Imagina o quanto que a sua vida vai ser mais leve, o seu sono mais tranquilo. Você vai sorrir com mais facilidade, você vai respirar melhor. Você vai estar sem esse peso de um processo de execução, falando no seu ouvido o tempo todo, a família te julgando e você, quem sabe, sofrendo pressão da sua família. Imagina daqui 6 meses ou um ano, a gente resolver essa situação, transformar, pegar essa dívida de 500 mil, quem sabe baixar para 100 mil reais. Imagina, você está levando transformação, você está levando o ponto futuro. E usando você, o seu produto ou serviço como meio, como escada para ele atingir esse patamar. Você é a ponte que liga ele para o futuro, para o outro lado. Você é o GPS que vai levar ele à terra prometida, que emana leite e mel. Venda essa terra prometida. Venda esse ponto futuro. Venda essa transformação. Venda esse outro lado. Venda a resolução do problema ou da dor ou do desejo. Você tem que entender isso. Porque se você for vender ferramenta de IA, meu amigo, tem muita gente hoje na internet, agora virou febre vender IA. Se for vender direito, já falei, tem 1.600.000 advogados inscritos na ordem. Se for vender contabilidade, meu Deus, contador é outro também que tem demais. Tudo que você for fazer hoje tem demais. Entende? Então você tem que trazer a transformação, o ponto futuro.
e colocar o seu produto ou serviço e colocar você como aquele que vai levar ele lá nesse ponto futuro. Você tem que se vender como a solução, como a transformação para o seu cliente. Isso é extraordinário, tá? Extraordinário. Inclusive, isso passa até por uma questão de identidade. Possivelmente a gente fala mais sobre isso futuramente. Nós vamos falar sobre isso futuramente. Você colocar isso como identidade, né? Eu, particularmente, tenho isso muito claro na minha mente. Eu acredito até que... Vou até anotar aqui a questão para mim não esquecer. Mas eu acredito até que o bom vendedor, ele tem que dominar as técnicas. Claro, o bom vendedor se faz com ambição, se faz com técnica de vendas e faz com gestão da emoção. E dentro da gestão da emoção, uma ramificação chamada mentalidade. É por isso que nós começamos com mentalidade aqui no canal. E ainda estou trabalhando nessa aula questões de mentalidade. Que para mim um bom vendedor, antes dele ter a técnica, ele tem que ter uma boa mentalidade. E dentro da mentalidade também cabe a ambição. Tem a aula de ambição lá. Procura aqui no canal, você vai encontrar a aula de ambição e versus ganância. Tá? Você tem que ser ambicioso, não tem que ser ganancioso. Estou falando de coisas da aula passada. Então, quando você tem essa mentalidade, você forma uma identidade. De modo que, eu já disse isso em podcasts, em aulas por aí, nunca uma pessoa vai receber uma mensagem minha pedindo desculpa pelo contato. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Ah, desculpa por estar incomodando. Eu não te incomodo, meu querido. Eu sou o seu ponto de transformação. Eu sou a sua solução. Eu sou a pessoa que vai fazer você ter uma empresa mais segura, com segurança preventiva, seja jurídica, seja contábil, seja do RH. Eu tenho a solução para a sua empresa, para a sua família, para você. Por que eu vou estar te incomodando? Eu sou a solução, eu sou a transformação, eu sou o ponto futuro, eu sou a ponte que te liga para você chegar e realizar os seus sonhos. Nunca ninguém vai receber uma mensagem minha dizendo: ai, me desculpa por estar te incomodando, é porque você não assinou o contrato. Me desculpa não, eu sou profissional. Eu sou aquele que tem o poder e o conhecimento de levar você ao seu ponto de solução, ao seu ponto de transformação. Essa é a identidade de um vendedor por excelência, de um vendedor a qual eu brinco aqui, daqui para frente vocês vão ouvir muito falar disso, de um vendedor geneticamente modificado. É essa pegada que ele tem que ter. Todo advogado tem que ter essa visão, essa identidade. Todo profissional liberal, todo vendedor tem que ter essa identidade instalada dentro de si. Só que para você ter essa identidade instalada dentro de si, passa por você ter uma atitude genuína de querer ajudar. E passa por você ter uma linguagem acessível. Estou recapitulando o que nós vimos até agora na aula. E agora passa de você saber que você é um meio. Que você é o meio para a solução, o meio para a transformação e o seu produto e serviço é a ferramenta. Fechou? Podemos seguir? Vamos lá. Olha só isso aqui, confiança, já está meio que dentro daquilo que nós estávamos mencionando. Confiança, o combustível interno de todo vendedor de verdade. A frasezinha que eu coloquei aqui, você só convence o outro quando você está 100% convencido. Isso aqui é uma verdade tremenda. Se você não se convenceu que você é de fato a solução, na hora da venda todos os sentidos ficam à flor da pele. Todos os sentidos ficam ultra sensíveis. Se você não vendeu para você mesmo, você não vai conseguir vender para ninguém. Se a solução, se o produto ou serviço, você que tem esse produto ou serviço, você não compraria de você, se você vende um produto da qual você não compraria, você não vai conseguir ter sucesso nas vendas. Se você vende uma solução, um serviço da qual você não contrataria você para resolver, você não terá sucesso nas vendas, meu querido. Não terá. Se você vende um produto e diz, nossa, não compraria jamais esse produto aqui. Sei lá, vou dar um exemplo de um sabonete aqui. Ah, esse sabonete aqui eu não compraria. Como que você vai vender esse sabonete sendo que você não compraria para você? O seu produto que você vende hoje, você compraria para entregar para sua mãe, para o seu pai? Se a resposta for não, mude de produto, meu querido. Se a resposta for não,
mude de ramo. O seu serviço que você faz, você serviria a você mesmo caso você precisasse? Você serviria seu pai e sua mãe com o serviço a qual você presta? Se a resposta for não, mude de ramo. Saia depressa, porque você está sendo médio de medíocre. Nós já explicamos nas aulas que você está no meio da montanha. Lá na aula de número 1. Volta lá se você não assistiu. Você está no meio da montanha, você está sendo medíocre. Eu vendo produtos jurídicos, eu vendo soluções empresariais. Eu sou gestor de um hub de negócio de 25 empresas aqui de Goiânia. Eu vendo soluções empresariais e todas elas eu compraria. Inclusive eu compro, porque eu só consigo vender uma solução, um serviço ou um produto da qual eu mesmo vou consumir, da qual eu mesmo possa vir a consumir. Se eu não consumir aquele produto ou não achar que ele é bom o suficiente, eu paro de vender ele. Eu não acredito nele. Se eu não acredito nele, na hora da venda, o meu cliente vai sentir que tem alguma coisa errada. Ele só não está sabendo decifrar. Mas que existe alguma coisa errada, existe, porque nas vendas todos os sentidos ficam ultrassensíveis. Então eu preciso ter confiança em mim, na minha identidade, saber que eu sou a solução para todo o problema daquela empresa, quando eu estou falando de produtos e serviços aqui, eu sou a solução para aquele empresário, então eu tenho confiança em mim. E eu tenho que também ter confiança no meu produto e na entrega do meu serviço. Essa confiança, meus queridos, ela exala, ela tem cheiro. Você sente, ela tem um brilho diferente no olhar, na fala, ela modula a voz. A confiança, ela energiza, ela vem com entusiasmo, ela arrepia. Porque você sabe de si, você já vendeu o produto para si mesmo, você sabe de sua identidade. Com essa confiança, e você leva essa confiança para a reunião, meus queridos, ainda que você não entenda de spin selling, de storytelling, de rapport, que você não entenda de venda previsível, do livro do Warren Oz, da receita previsível, que você nunca tenha lido o livro A Bíblia de Vendas, que você nunca tenha lido nada de vendas, só com essa confiança você vai vender demais. Você vai fazer coisas extraordinárias. Percebam, meus queridos, com muito carinho, eu estou tratando desde a primeira aula aqui de conteúdos essenciais na vida de um vendedor, mas na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, você precisa exalar confiança. Agora, como fazer isso? Vamos para a tela aqui, ó. Confiança em si mesmo é a base de tudo, é claro. Vendedor inseguro não gera segurança no outro. A dúvida do cliente muitas vezes é o eco da sua. Olha que forte isso. Você está falando de um produto, aí o cliente gerou uma dúvida, a sua insegurança gerou uma dúvida na mente do cliente. Ele está incomodado com aquilo, ele quer comprar, ele precisa, só que ele precisa sentir segurança, ele precisa confiar em você. Olha só, queridos, olha isso aqui. Pessoas não compram de empresas, pessoas compram de pessoas. Todo contrato que eu vendo, eu já sei que a pessoa não está comprando o escritório, o hub de negócio da qual eu represento. Elas estão comprando a pessoa do Elielson. Eu já sei disso. E por quê? Porque eles compram o vendedor primeiro, para depois comprar o seu produto ou serviço. Eles compram você primeiro. Se você não tiver a segurança e a confiança de si mesmo, ele não terá segurança e desconfiará de você o tempo todo, onde vai surgir dúvidas e objeções. Você vai perder a venda. Você precisa urgentemente colocar essa confiança em você. Tá? Tem essa confiança em você, é a base de tudo. Vem para a tela. Olha isso aqui. Você não precisa saber tudo. Precisa confiar o que já sabe, pois já é útil. Eu vou para a reunião sabendo tudo? Não. Eu não sei tudo. Nossa, eu sei que nada sei, mas eu vou pesquisar.
Eu vou pesquisar. Olha, eu não tenho a resposta para essa pergunta agora, mas eu vou pesquisar. Eu sei onde procurar a resposta e eu vou conseguir a resposta. Tá? Você não precisa saber tudo. Normal, às vezes o cliente fazer uma pergunta a qual você não sabe. Olha, essa pergunta é um pouco mais técnica, eu vou precisar estudar mais um pouco a questão para me te dar uma resposta mais contundente. Tudo bem? Mas o princípio é esse, mas eu vou aprofundar nesse assunto posteriormente. Tudo bem? Pode ir. Vai com confiança que vai dar certo. Olha só. Treino gera convicção. Falta de preparo alimenta a dúvida. É claro, se você vai fazer uma reunião, nós vamos falar muito sobre isso, você tem que se preparar, né, querido? Você tem que se preparar. Assistir às aulas aqui, ler bons livros, é o seu preparo. Afie o seu machado. Você vai fazer muito menos força na hora de você cortar a árvore, se você tiver com o machado afiado, tá? Então estude, invista em você e invista na sua confiança. Investindo em você, a sua confiança já vai aumentar. Quando você investe no seu cérebro, quando você investe em conhecimento, quando você investe em você mesmo, a sua confiança naturalmente já aumenta, tá? Aí depois é treino, atitude genuína de poder ajudar, ok? Vamos lá. Outro tópico aqui, é quando nós já falamos, nós vamos debruçar um pouquinho mais sobre ele. Confiança no produto ou serviço. Vender com verdade é acreditar na transformação que a sua solução gera. Tá? Vou repetir. Vender com verdade é acreditar na transformação que a sua solução gera. Tá? Então você precisa saber. Eu, como advogado, eu sei a diferença que eu posso criar na empresa de uma pessoa. Eu, como vendedor de 25 soluções empresariais, eu sei o benefício que eu posso trazer para uma empresa de uma pessoa. Eu já sei. O que eu preciso fazer é convencer, com meu entusiasmo, com minha segurança e com a minha confiança, que aquela pessoa que está na minha frente precisa entender que eu sou a solução para a empresa dela. Tá? Na tela, se você mesmo não compraria, por que outro compraria de você? Essa é uma pergunta que nós já falamos aqui e que fica aí para sua meditação. Estude cases, entenda os bastidores, veja funcionando na prática. Vai estudar seus produtos, vai estudar seu serviço. Se você mudou, por exemplo, era vendedor de colchão e agora você é vendedor, sei lá, de consórcio, você tem que entender seu produto, entender seu serviço, o comportamento daqueles clientes. Você precisa fazer esse estudo, nós vamos mostrar daqui a pouco como que faz isso. Você venderia isso para alguém da sua família? Você que é advogado, você venderia a sua defesa processual para alguém da sua família? Venderia? Então, trabalhe nisso. Se não venderia, você precisa trabalhar. Você precisa melhorar e trabalhar a sua confiança. Tá bom? Aqui eu coloquei a ética de Paulo, porque é uma questão que inclusive a gente pode trabalhar num vídeo à parte. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo, né? Lá na segunda carta dele a Timóteo. Olha, Timóteo, quando você for repreender um ancião, repreenda como pai. Quando for repreender uma viúva, repreenda como se fosse uma mãe. Quando for repreender um jovem ou uma jovem, repreenda como irmão ou irmãs. Eu peguei essa ética de Paulo para minha vida, inclusive para o mundo das vendas. De modo que, quando eu atendo um senhor que tem idade para ser meu pai, eu atendo ele como se estivesse atendendo o meu pai. Eu vendo para ele uma solução como se estivesse vendendo para o meu pai. Eu já cansei de fazer isso muitas vezes. Cansei no sentido da palavra poética, tá? Não cansei. Eu estou dizendo que eu já faço isso diariamente. Diariamente. Eu atendo pessoas como meus irmãos e minhas irmãs quando elas têm idade para isso. E atendo alguns como minha mãe ou como meu pai quando eles têm idade para isso. Devido ao respeito, devido a essa ética de Paulo aqui. Eu nunca vou empurrar um produto ou serviço da qual a pessoa não precisa. Eu tenho N's e N's e vários exemplos. Um exemplo aqui, a aula está ficando extensa, mas eu vou contar esse exemplo rápido. Uma pessoa me trouxe aqui um contrato para mim analisar, para ver se tinha teses suficientes e robustas para fazer uma revisional de contrato bancário. Ele trouxe o contrato e eu fui analisar o contrato. Lá tinha seguro prestamício, que configura a venda casada, IOF acima do normal, tinha um ataque lá, que era
um serviço que não poderia ser cobrado no caso dele. Assim, tinha muitas abusividades lá, os juros também, quebra de contrato, estava acima, assim, tinha quase todas as teses que o escritório trabalhava. Então, eu analisei, tá, tese tem, e robusta, sim, o juiz vai dar quase tudo aqui, 100% de certeza que a gente pedir. Só que aí, além das teses, você tem que analisar, né, dentro de um processo desse, o potencial de ganho, ou seja, o que ele vai ganhar se todas as teses ali fossem abonadas pelo juiz. No potencial de ganho, ele ganharia em torno de 40 a 45 mil reais. Só que comigo, ele gastaria 30 mil de honorários. Aí eu disse para ele na reunião, fiz uma reunião de diagnóstico, peguei o contrato, fui estudar e depois eu marquei uma reunião com ele de apresentação de proposta e do plano. E eu disse para ele, ele era um senhor, tinha idade para ser meu pai, eu disse para ele, olha, se o senhor fosse meu pai, eu aconselharia o senhor não fazer essa ação revisional. Porque tese robusta tem. O juiz vai dar quase tudo aqui. Só que além dos honorários que o senhor vai ter que me pagar, que é 30 mil, o senhor tem custa processual, esse processo vai demorar e pode ser que o juiz dê, mas pode ser também que o juiz não dê. E aí o senhor vai fazer uma aposta jurídica de 30 mil para ganhar em torno de 40 a 45, eu acho que não vale a pena. Agora, se o senhor quiser me pagar 30 mil de honorários para a gente fazer essa aposta jurídica, para mim tá tudo bem, para mim é ótimo. Para o senhor é que não é. E se o senhor fosse meu pai, eu repito, eu diria, pai, não faça. O que eu fiz é a ética de Paulo, o desejo genuíno de ajudar. E eu mostrei para ele numa linguagem não técnica, simples e clara, que eu estou querendo ajudar ele usando a ética de Paulo, o tratando como se fosse meu pai. Porque eu não venderia aquela minha solução naquele momento para aquela pessoa se ele fosse meu pai. Eu não empurro o serviço, eu não empurro o produto. Um bom vendedor, um excelente vendedor não faz isso, tá? Isso gera confiança. O cliente falou, Elielson, eu não vou fazer isso mediante a sua fala. Olha, eu gostei demais de você. De hoje em diante, tudo que precisar, eu vou contar contigo. Inclusive, eu vou fazer um inventário agora, um planejamento sucessório em vida. Vou trazer aqui para o seu escritório. Olha aí. Olha só. O inventário, o planejamento sucessório é muito mais do que 30 mil reais. Percebe? Aí se eu tivesse ficado com aqueles 30 mil reais ali, daqui um ano e meio, não daria certo, possivelmente. Não daria certo, ele se frustraria, eu nunca mais teria esse cliente, sem falar das indicações que ele me trouxe. Então, haja sempre com confiança no seu serviço, mas tendo em mente a ética de Paulo. Vamos lá. Na tela, como fortalecer essa confiança? Estude profundamente o que você vende, não só o como resolve, mas o porquê que o cliente tem que contratar você e o porquê que o seu produto ou serviço é relevante, tá? Estude muito essa questão do porquê. Coloca no papel, querido, se você me ouvisse, você faria esse exercício. Coloca lá, como o meu produto resolve. Coloca assim, ó, aí na tela. Como o meu produto / serviço resolve o problema / dor do meu cliente. Ponto de interrogação. Escreve. Depois você vai escrever assim. Porque, meu lead deve me contratar. Por quê? Aquela pergunta clássica de RH, né? Por que o meu lead deve me contratar? Por que o meu produto ou serviço é diferente dos demais? Você tem que internalizar esses poucos. Você tem que responder para si mesmo. Porque respondendo para si mesmo e repetindo, deixando isso visto em algum lugar, para você ler quase que todos os dias. Aqui eu tenho um quarto onde eu me arrumo. E no espelho onde eu me arrumo, eu olho ali a gravata, a camisa, pintei o cabelo, tem várias afirmações e várias coisas das quais eu fico falando e lendo para internalizar. Isso aqui, ó, o porquê e o como do seu produto ou serviço, você precisa internalizar. Precisa internalizar. Porque quando você internaliza essas coisas, gera mais confiança.
tanto para você mesmo quanto para o seu cliente. Para a tela. Segundo ponto aqui, como fortalecer essa confiança. Converse com os clientes antigos. Ouça como a solução mudou a rotina deles. Isso é importante. Pega o feedback, tá? Pega o feedback lá, veja o que tem que melhorar, como que mudou e vai pegando as potencialidades, potencializa ainda mais. Os feedbacks negativos, procure melhorá-los, né? Pegou um negativo, não jogue fora não. Isso aqui foi negativo, o que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui não voltar a se repetir? Ponto 3. Faça simulações, teses, use a tecnologia que você vende. Ou seja, se você vende IA, mas use a solução que você vende, seja empresarial ou seja outra coisa qual você vende. Use o produto, use o serviço que você vende. Tá? Vamos lá, parte 3. A aula vai ficar bem esticada, mas é assim mesmo, é muito conteúdo. Vamos lá. As perguntas que vendem mais que qualquer pitch. O bom vendedor não dá respostas, ele provoca boas reflexões. Tá? Eu já disse aqui na nossa aula que o vendedor precisa ter uma boa oratória, assim como uma boa escuta ativa, que eu apelidei de escutatória. Agora, o bom vendedor também, o excelente vendedor, ele tem que dominar a arte da perguntação, que vem para a tela aqui. Essa arte de perguntação é uma arte socrática, né? Que é a maiêutica. Você precisa dominar a maiêutica. O que é a maiêutica? É uma arte de perguntação, aonde você vai instigando a pessoa, o seu debatedor, a fluir ideias. Se você traz a arte da maiêutica para dentro das vendas, você se torna um vendedor praticamente imbatível. Porque você não vai nem precisar vender para o seu cliente. Através da maiêutica e através da arte da perguntação e fazendo as perguntas certas, o cliente vai vendendo para si mesmo. Porque todo mundo ama comprar, mas todo mundo também odeia que alguém venda alguma coisa para ela. Eu vou repetir. Todos amam comprar, mas ninguém gosta que vendam para ela. Então, se você já sabe que você não pode parecer, e não deve ser jamais, nem parecer e nem deve ser, um vendedorzão, vamos levar, isso aqui, e tá bom demais, isso aqui é top, e que não sei o que. Para com esse linguar de vendedorzão, você é profissional, você é um vendedor geneticamente modificado. Leve a arte da maiêutica, leve a filosofia para dentro da sua venda. Procure fazer perguntas inteligentes. Nós vamos falar sobre perguntas inteligentes numa próxima aula sobre spin selling, tá? Nós vamos trazer isso aqui, mas isso aí é assunto de próxima aula. Eu vou trazer aqui agora no contexto, ainda dentro dessa aula, as perguntas sábias. Só para você ter uma ideia, mas você precisa estruturar perguntas, usar a maiêutica a seu favor, para que através das perguntas você venda sem vender. De modo que quem vai vender para você é o seu próprio cliente. Essa é a mágica da maiêutica aplicada dentro da venda. Você vai fazendo as perguntas certas e o cliente vai vendendo para si mesmo. A título de exemplo, por exemplo, uma pessoa que vende curso de inglês, né? Eu já vi muito o Flávio Augusto, o Conrado Adolfo fazer isso. A pessoa vai vender um curso de inglês e diz, olha, você clicou no nosso link, né, do curso de inglês, você acha que vender é importante? Aliás, você acha que vender é importante? Você acha que falar inglês é importante? Aí a pessoa, sim, é importante. Por que é importante? A palavra porquê é poderosa, viu? Tem um livro do Simon Sinek, que eu cito ele quase todas as aulas aqui, comece pelo porquê. Né? Olha só, no nosso pitch de vendas aqui, e usando a maiêutica, a gente já praticamente começou pelo porquê aqui. Por que falar inglês é importante para você? Ah, porque eu acredito que se eu falar inglês, eu vou conseguir uma recolocação no mercado melhor, eu vou ganhar até mais, 30%, 40% a mais o meu salário. O meu chefe até falou que se eu falar inglês de maneira fluente, ele vai me colocar como gerente de tal função, meu salário vai triplicar e tudo. Interessante. Perceba, o vendedor aqui não está vendendo, ele está fazendo pergunta. O cliente já está vendendo para si mesmo.
Ele já começou pelo porquê, ou seja, se ele falar fluente em inglês durante um ano, ele vai ganhar 3 vezes mais. Perceba que ele já estava vendendo para essa venda que já está praticamente feita. Entendi. Ótimo. Então, esse você entende então que Mas vamos lá. O inglês, o que o inglês pode mudar a sua vida, assim? O que ele pode fazer por você? Não, e olha, eu ganhando 3 vezes mais, eu vou mudar de carro, eu vou fazer um upgrade do meu apartamento, eu vou sair do bairro onde eu tô, vou para um bairro mais próximo da onde eu trabalho, ou para um bairro mais nobre, vou colocar meu filho num colégio melhor. Não, eu acho que o inglês é uma porta... interessante, muito bem. O que está faltando para que você alcance todos esses objetivos? Você acha que se eu te oferecer um curso de inglês agora por um preço que fique dentro do seu orçamento, você acha que vale a pena fazer esse salto para que você consiga realizar os seus sonhos? Ah, sim, claro, não, se tiver dentro do meu orçamento e tal, que não sei. Olha, o vendedor, ele vai conduzindo, porque aprenda uma coisa, meus queridos. O condutor da conversa não é quem tem todas as respostas. O condutor da conversa é quem tem as perguntas. Quem conduz uma conversa ou um debate é quem tem as perguntas. De modo que eu, Elielson Araújo, não quero ter todas as respostas. Eu quero ter todas as perguntas. Porque eu sei que quem vende melhor e quem vence qualquer debate e quem controla a conversa é quem tem as melhores perguntas. Então pegue esse princípio da maiêutica e leve para dentro da sua venda. Leve para a entrevista com o seu cliente, leve para a sua reunião de diagnóstico, leve para a sua reunião de vendas. Não faz sentido você não dominar essa arte da perguntação, tá? As perguntas vendem mais do que qualquer pitch, é o que está escrito aqui. Vamos lá, vem para a tela. As perguntas sábias, lembrando, tá? Só lembrando que nas aulas futuras, fica aqui no canal que você vai ver que nós vamos falar sobre o Spin Selling. Isso aqui mudou minha vida, tá? O Spin Selling mudou minha vida, vocês vão ver. Eu vou contar para vocês o que aconteceu a partir do momento que eu dominei o Spin Selling, que também é uma arte de perguntação. Mas hoje nós vamos ver aqui sobre as perguntas sábias, que também é extraordinário. Essas perguntas sábias aqui, muitos chamam, né, de 5WH, é uma ferramenta muito utilizada no mundo do coaching empresarial, que vai trazer praticamente as mesmas perguntas. Eu gosto das perguntas sábias porque eu li um livro que diz assim, o Ipsis Literis, tá? Ipsis Literis literalmente, vai dizer o seguinte: eu tenho 6 servos e eles me ensinam tudo o que eu sei. O nome deles vem para a tela, e aqui no caso são 7 servos, ó. O que, quando, onde, como, quando, porquê e qual. Se você aplicar isso aqui no mundo das vendas, você vai ter muito resultado, querido. Muito resultado. Se você aplicar isso aqui nas palestras que você vai ter, vai palestrar, o que a sua palestra vai trazer? O que? Como que ela vai trazer os pontos? Em quando que ela vai trazer? O porquê que a sua palestra é importante? Qual o assunto principal da sua palestra? Onde vai ser a sua palestra? Quanto tempo, quantas pessoas? Percebe? Aí se você trazer nas suas vendas ou nos seus produtos, o nosso foco aqui é produto ou serviço. Se você aplicar isso, vamos lá, na tela, hein? Produto. O que é o seu produto? O que é o seu serviço? Aí, o que é o seu produto, o que é o seu serviço, o que ele resolve, quando ele resolve, onde ele resolve, como ele resolve, o quando ele resolve. Aqui não é quando, aqui é quanto, né? Vamos chegar nisso daqui a pouco, porque aqui está falando de dinheiro e é importante. O porquê eu tenho que resolver esse problema. Qual a diferença que o seu produto ou serviço vai fazer na minha vida? E quando chega na parte da proposta, o quanto eu tenho que pagar para conseguir o que você está me oferecendo. Então isso passa também por você ter confiança no seu produto ou serviço. Como que eu consigo ter confiança no meu produto ou serviço? Quando eu tenho
colocado numa planilha e escrito, quem sabe não, faça isso como exercício, num papel, escrito à mão, o que meu produto e o que meu serviço resolve. Vem para a tela, ó, exemplos. O que? Como eu falei aqui para uma empresa de automação, essas respostas estão mais ligadas à empresa de automação. Veja só, o que está te travando hoje em termos da produtividade ou crescimento dentro do seu processo atual? Essa pergunta abre o jogo, deixa o cliente falar a dor real dele. Tá? Então, vamos lá, maiêutica, a ciência da perguntação. Começou com o quê? Vamos aqui para a palavra quando, a pergunta quando. Quando foi a última vez que vocês tentaram otimizar isso internamente? Ou seja, nessa pergunta aqui, você pegou a informação do que ele respondeu e você já repetiu aqui o problema dele dentro da pergunta quando. Aí você vem para a terceira pergunta sábia, qual? Qual o processo hoje, se fosse automatizado com inteligência artificial, traria mais impacto imediato para o seu negócio? Veja, isso aqui são exemplos, ó. Exemplos. Como vocês estão lidando com isso atualmente? Por quê? Por que você acha que até hoje isso ainda não foi resolvido? Quanto? Então, perceba que você vai trazendo essas perguntas para a construção de confiança do seu produto ou serviço. Eu vendo 25 produtos e serviços diferentes. Então, eu preciso ter para cada produto, um produto jurídico, ó. Produto jurídico. Eu preciso responder essas perguntas para o produto jurídico. Eu vendo também produto contábil. Nós temos lá dentro do nosso hub, nós temos uma empresa de contabilidade. Então eu preciso responder essas perguntas sábias para a questão contábil. Nós temos também uma empresa de recrutamento e seleção, uma empresa de RH. Então eu preciso responder essas perguntas também para essa empresa. Então, se você tem produtos e serviços, você precisa pegar os seus produtos e colocar dentro dessa matriz aqui das perguntas sábias e responder essas perguntas aqui com relação ao seu produto ou ao seu serviço. Não deixe de fazer isso. Se você deixar de fazer isso, você vai perder em confiança, você vai estar agindo por intuição, e a intuição é excelente, é ótima, só que você precisa de técnica também. Porque às vezes a intuição pode deixar você na mão. Se a intuição deixar você na mão, a técnica está lá para te socorrer. E a técnica é muito importante. O vendedor, vem para a tela, o vendedor precisa comprar o que ele mesmo vende. Se ele não acredita, não entende ou não sabe responder com clareza o que está sendo oferecido, o cliente sente e não compra. Nós já falamos disso. Perguntas sábias aplicadas na mente do vendedor. Olha para mim aqui, se você fez as perguntas sábias aplicadas ao produto, ao serviço, agora você tem que fazer as perguntas sábias aplicadas a você. Lembre-se, nós estamos falando aqui de confiança, nós estamos falando aqui do que vender é humano, nós estamos falando aqui de genuíno interesse de ajudar. Nós falamos também da ética de Paulo. Como construir todos esses conceitos? Passa pelas perguntas sábias. Então, construir confiança no seu produto ou serviço passa de você pegar seu produto ou serviço, repito, e aplicar as perguntas sábias. Construir confiança de si mesmo, saber se ser a solução para o problema do seu lead, passa por você responder essas perguntas sábias para você mesmo. Anteriormente, nós tínhamos aplicado a pergunta sábia para produto e serviço. Agora, nós vamos para a tela aqui e vamos aplicar as perguntas sábias para o vendedor, para você. E com isso, você vai construir a sua confiança. É um exercício básico, mas eu sugiro que você faça. Vamos lá. Para a tela. O que o meu produto IA resolve de verdade? Quando o meu produto gera valor para o meu cliente? Ó, as perguntas salvas aqui, ó. Sábias. Qual é o diferencial do benefício real da minha solução? Olha aqui a resposta do que, ó. Meu produto, ó, meu produto resolve ineficiência, perda de tempo, retrabalho, decisões baseadas em achismos. Ele automatiza processos manuais, reduz erros, aumenta a produtividade e libera tempo da minha equipe para pensar estrategicamente. Quando você tem isso construído, meu querido, e você tem essa resposta agora de maneira intuitiva dentro de você, porque você escreveu isso. Quando você escreve isso, você fixa essa escrita aqui na sua mente,
no seu interior. Quanto mais você escreve, quanto mais você repete em voz alta, né, o que eu faço, o que eu resolvo de verdade, meu produto resolve, você escrevendo e repetindo isso e lendo em voz alta, isso internaliza. De modo que quando você vai falar com o cliente, isso emana de você de maneira natural. É muito importante você pegar essa ferramenta de perguntas sábias e aplicar a você. Veja aqui o quando, depois o qual, você pode pausar o vídeo aí e ver. Aqui o como, ó, como eu entrego essa solução. Eu começo com o diagnóstico consultivo, entendendo. Você precisa ter essa clareza. E não é só essa clareza para você, mas como para o seu time também. Todo mundo da empresa precisa saber disso aqui. Essas perguntas sábias respondendo o produto ou serviço e perguntas sábias com relação ao vendedor tem que estar colocado em um local que todo mundo passando possa ver, para gerar familiaridade e colocar isso de forma interna dentro das pessoas, tá? O porquê o cliente tem que me contratar, aí você coloca, porque eu não vendo uma IA genérica, eu não vendo apenas um commodity jurídico, né? Eu vendo solução, transformação, segurança preventiva, eu sou uma pessoa ativa para defender os interesses do meu cliente, coloca tudo isso. Quanto custa? Olha só, o investimento é proporcional à complexidade da operação, mas o valor, não é o preço, o valor entregue é sempre maior do que o custo. Perceba, você tem que ter isso em mente, queridos. Tem que ter, tá? Sugestão. Vamos para a sugestão. Pegue as perguntas sábias, responda todas elas em uma folha. Pense sobre o assunto. Gente, eu sei que de 100%, 2 ou 3% vai fazer o que eu estou dizendo para fazer aqui. Eu já sei. Só que é exatamente esses 2 ou 3% que vai se tornar um vendedor geneticamente modificado. É o outlier, é o cara fora da curva. Por quê? Uma pessoa que pensa assim e que vai fazer isso, pegar as perguntas sábias, responder pensando no produto e depois pensando na solução que ele mesmo entrega, pensando no vendedor. Se uma pessoa faz isso, medita nisso, pensa nisso, ele vai ser diferente, é inevitável. A confiança dele é diferente, a pujança dele é diferente, o entusiasmo dele é diferente, a segurança que ele emana para o cliente é totalmente diferente e, por consequência, essa pessoa vai vender mais e, por consequência, ela vai prosperar mais e, por consequência, vai ter mais facilidade para ele e para a família dele. É consequência, é efeito cascata. Mas eu já sei que de 100% dos que me ouvem, 2 ou 3% vai ter o trabalho de fazer isso. Eu já sei que é assim. Mas se você que está me ouvindo fazer isso, para mim já está ótimo, meu querido, minha querida, já está ótimo. Que aí você vai fazer parte desses que são geneticamente modificados, que são fora da curva, né? O pessoal acha que ficar ali no meio da montanha é confortável, e é confortável mesmo. Só que eu te chamo para fazer esse exercício aqui. Vamos lá, volta para a tela. No outro dia, depois que você fazer isso e pensar sobre o assunto, no outro dia, responda novamente, melhorando suas respostas e pense sobre o assunto. Você fez uma vez, aí você descansa sua mente, no outro dia você vai lá, responde as perguntas novamente, melhorando as respostas que você deu anteriormente. Para a tela. No outro dia, melhore suas respostas novamente. Isso é um exercício que você tem que fazer vez ou outra. Faça por 3 ou 4 dias seguidos, depois pode espaçar, mas você precisa fazer. Vez ou outra você precisa fazer esse exercício das perguntas sábias. Sim, repito, eu sei que poucas pessoas vão fazer isso, mas poucas pessoas são diferentes mesmo. E esses diferentes se assentam em cadeiras diferentes, acessam lugares diferentes, têm comissões diferentes, têm salários diferentes, têm vidas diferentes. Se você quer ter as coisas diferentes, você precisa ser diferente. Então faça isso. Nunca deixe de pensar sobre o assunto. Revisite suas respostas e melhoras continuamente, tá? Esse é um exercício que você começa e não termina. Vamos para a conclusão. A venda mais importante, observe essa frase. A venda mais importante é
A que você faz para você mesmo. Essa é a venda mais importante. E aqui eu vou encerrar. É a que você faz para você mesmo. Essa é a venda mais importante que você vai fazer. Se você vender o seu produto ou serviço para você mesmo, de verdade, se você pensar no assunto, responder as perguntas sábias e vender para você mesmo de verdade, meu querido, a venda para outros vai ser uma consequência tão simples e tão natural, vai ser muito natural. Você não vai precisar forçar, você não vai precisar empurrar produto ou serviço para ninguém. Vai ser muito natural você fechar uma venda. Vai ser muito natural você ajudar as pessoas. Vai ser muito natural você passar a ideia que você é de fato a solução, a ponte, o ponto futuro daquela pessoa. É muito natural. Depois que você vendeu para você mesmo. Com verdade, com sinceridade, com genuína empatia, com a confiança e entusiasmo necessário, com as perguntas sábias já respondidas na sua mente. Porque se as perguntas sábias tiverem todas elas respondidas na sua mente, não vai gerar dúvida nenhuma para o cliente. Se vir alguma, é porque ele já está começando a negociar com você. Ele está querendo saber a sua resposta para sentir ainda mais segurança. Controle a sua venda através do princípio da maiêutica, das perguntações. E o princípio da maiêutica passa pelas perguntas sábias. As perguntas sábias são 7 servos fiéis que te ensinam tudo o que você sabe. Use e abuse das perguntas sábias nas suas vendas. Meus queridos e minhas queridas, essa foi a aula de hoje. É muito conteúdo, é muita coisa. Nós estamos apenas começando. Eu convido você mais uma vez para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, dizer a frase ou o conceito que mais te impactou e compartilhar com o maior número de pessoas que você conseguir. Na próxima aula nós teremos uma aula surpreendente. Não vou te dar spoiler, mas se prepare porque vai ter muito conteúdo. Te vejo na próxima aula geneticamente modificado. Fui!